Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia de falar sobre mais um filme de um diretor que eu gosto muito. Ele fez O Tigre e o Dragão, fez Razão e Sensibilidade, fez O Segredo de Brokeback Mountain. Mas como nosso assunto aqui é a música, eu escolhi esse filme Aconteceu em Woodstock, do Ang Lee. É um filme que eu gostei muito porque tem negócio de Woodstock no meio. E ele conta mais ou menos, ele foge daquele clichê de mostrar os artistas no palco, um ator fazendo o Jimi Hendrix, por exemplo. Ele mostra os bastidores da criação do festival, como ele foi criado, como tudo começou, ainda que de uma forma romantizada, mas é muito legal. E a historinha é mais ou menos a seguinte: ele é um cara que vive, o Elliot Tiber, né, que é o nosso herói aqui do filme. Ele vive em Nova York e ele vai para o interior de Nova York para ajudar os pais, que eles têm um hotelzinho lá que está caindo aos pedaços. E nesse meio tempo ele fica sabendo que vai rolar um grande festival lá por aquela área, só que ainda não tem um lugar certo. Então ele monta tudo, ele entra em contato com os organizadores, descobre lá uma fazenda onde pode ser feito o festival. E nisso ele vê como uma forma de ajudar os seus pais, meio que colocar o hotel de novo, dar uma grana para os pais lá, tipo os organizadores que vão para o hotel. Então, e nesse meio tempo ele acaba se envolvendo com muita coisa. Como eu falei, ele fica logo amigo dos caras, aí mostra a fazenda onde vai ser. Enfim, tem muita coisa dessa história dos bastidores. O que eu acho legal nesse filme é que ele mostra muito o lado humano do festival, o lado mais do público, né? O público que chega aqueles engarrafamentos imensos, que está animado para ver o seu artista predileto, a população da cidade, que é uma população constituída basicamente de senhores idosos, aposentados, que olham aqueles hippies como se fossem um bando de marcianos drogados. E tem também o lado dele, né? Ele tem uma relação muito conflituosa com o pai e com a mãe. A mãe sempre acha que ele nunca dá valor ao trabalho dele, apesar dele estar reconstruindo aquele hotel todo, colocando dinheiro no bolso. O pai, o pai é mais gente boa, mas ele tem uma relação, até por conta da opção sexual dele, que ele esconde dos pais, esconde até de si próprio. Então, como eu falei, a história é meio que romantizada. Ao mesmo tempo que você vê o processo de criação do festival, você vê também a história de uma pessoa que está querendo fazer algo legal na vida, ajudar os pais. E aquilo, acontece muita coisa com ele. Ele assiste alguns shows, ele vai lá pro meio de Woodstock, a lama. Tem uma cena muito bonita que ele entra numa Kombi, aí ele toma um LSD, é uma cena bonita de amor que tem lá com outro casal. E tem a relação dele toda também com Michael Lang, que o Michael Lang foi o criador de Woodstock. Ele aparece no filme, um ator, né, interpretando ele. E tem os papos que eles tiveram, como tudo aquilo começou, as negociações. E falando assim da trilha sonora, lógico, tem muita coisa de Woodstock na trilha. Tem aqui, por exemplo, o Freedom do Rich Havens, que foi o grande sucesso da primeira noite do Woodstock. Tem o Wooden Chips do Crosby, Stills, Nash Young. A Shall Be Released do Bob Dylan. O Bob Dylan não participou de Woodstock, mas é interpretado pela The Band, que teve em Woodstock. Volunteers do Jefferson Airplane. Enfim, é uma trilha tão legal quanto o filme. Bom, pessoal, é isso. Esse é o filme que eu indiquei hoje, Aconteceu em Woodstock. Vou mostrar aqui o livro também, que foi lançado no Brasil. É muito legal, né? Porque como eu estava falando, o cara só queria meio que salvar o hotel dos pais dele da ruína e meio que acabou fazendo acontecer o Woodstock, que foram 3 dias que entraram para a história da música, da cultura pop. Enfim, são aquelas coisas que acontecem na vida e que você não tem noção da proporção que vai tomar, né? E eu queria saber de vocês, se vocês já viram esse filme, existem outros filmes de Woodstock, tem o documentário, que é o clássico, se vocês conhecem, qual que vocês preferem. E também falar do Ang Lee, que eu falei no início, que é um diretor que eu gosto muito, se vocês têm algum outro filme predileto.
E é isso, ó, aqui o livro, o DVD, Aconteceu um Woodstock, e amanhã a gente tá de volta com mais um vídeo aqui no canal Alta Fidelidade. Tchau!